Vamos analisar em primeira mão as imagens que saíram dos novos capítulos de Next Dimension. Nós já sabemos muito do que vai acontecer nessa saga, também sabemos o nome do capítulo final de Saint Seiya Next Dimension. Esse capítulo traz aí pra gente um indício de que pode vir continuação, a gente vai falar disso. Também sabemos quantos serão os capítulos, o número de páginas de alguns capítulos, e a gente vai discutir sobre tudo isso. Asclepio desperta, tem muita novidade, tem muita coisa boa, então aguenta aí até o final do vídeo, porque a gente vai analisar imagem por imagem, frame por frame dessas imagens. Tudo você vai saber aqui nesse vídeo, um resumão para você já se preparar e ficar muito empolgado, porque, gente, tá prometendo. Kurumada tá deixando as expectativas lá em cima, então vamos logo. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek, e se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, saiba que eu costumo falar de animes e mangás aqui neste canal. Você está super convidado a se inscrever, a deixar suas sugestões aí nos comentários, antes mesmo do vídeo começar, hein? Antes mesmo da gente entrar no assunto, já deixa aí sua sugestão, porque eu quero saber o que vocês gostariam de ver sobre Saint Seiya ou outros animes aqui. Já tem outros vídeos aqui no canal que eu espero que vocês gostem. Informações aí sobre Suikyo ou Odisseu que vocês podem conferir só pesquisando aí Saint Seiya Avalon Geek, vai aparecer tudo para vocês. Mas vamos logo entrar aí nesta discussão das imagens. Antes disso, só fazer uma introdução para quem está completamente perdido sobre o que aconteceu. Acontece que na madrugada do último dia 8 de setembro, o fandom de Cavaleiro Zodíaco foi bombardeado com a notícia de que teremos Next Dimension em breve e, mais ainda, teremos a série final, a temporada que vai encerrar esta informação. Isso foi feito através do blog do próprio Kurumada e foi ele o responsável por dar essa notícia. Veio um segundo anúncio na madrugada seguinte, dessa vez pelo assistente de Masami Kurumada, o Sr. Izo. E aí a gente passa para este novo anúncio com novas imagens também. Ele diz o seguinte: Saint Seiya Next Dimension, continuação da notícia. Eu, Izo, outro dia dei uma olhada no escritório do mestre Kurumada e estava descansando após terminar o rascunho do último capítulo de Next Dimension. Eu não podia acreditar no que estava lá. Lá estavam os rascunhos dos 16 capítulos do final da temporada. A maior parte já estava a lápis, agora só falta a coloração e ela estará finalizada. O final do último capítulo de Next Dimension é impressionante. Eu não posso dizer muito por agora. A todos os fãs do mundo, eu, Izo, prometo trazer mais informações. Até a próxima, até logo! A primeira imagem, que é essa que tem algumas anotações, ela tem que ser interpretada, ela tem que ser traduzida, porque ela traz informações muito relevantes. A gente vai começar com elas antes de falar das colagens coloridas. Essa imagem traz a seguinte informação. Existe no centro dela o capítulo 118, já com o seu título, que é nada mais nada menos do que o 16º capítulo, o capítulo final. Isso inclusive está escrito aqui, capítulo final de Next Dimension. A gente acabou a temporada anterior com 102 capítulos, então serão de fato 16 capítulos, como é dito na mensagem de Izo, o que é mais que o dobro do que o normal. As últimas temporadas tiveram apenas 7 capítulos, mas isso já era o habitual. Então esta temporada vai ser muito maior do que o que a gente está acostumado. Então deve acontecer muita coisa. Então com 16 ele pode se esbaldar, mesmo que tenha muita coisa ainda para ser resolvida, para ser respondida. E o número de páginas desses capítulos parece não ser tão grande quanto foi o último capítulo de Next Dimension, mas também não tão pequenos. Vejamos que nestas imagens dá para perceber que os capítulos 105 são apontados como 22 páginas, 107, 18 páginas e 118, o último, com 25 páginas. Este podendo ser uma espécie, inclusive, de epílogo, já que a gente espera que vá haver um gancho com alguma sequência, alguma continuidade, porque é praticamente impossível esperar a conclusão da questão de Toma e Limpo ainda em Next Dimension. Mas de qualquer forma, 22 páginas e 18 páginas para os outros capítulos pode não ser tão grande quanto outros capítulos anteriores, mas ainda assim não é algo tão pequeno, dá para ser bem aproveitado. Vamos lembrar que são 16 capítulos, então foi aí que o Kurumada vai saber fazer render essas páginas. Mas deve ser ali uma espécie de epílogo, já que o nome desse capítulo
tem algo a ver com destino. As traduções ainda estão um pouco confusas porque a palavra está cortada na imagem, mas há quem esteja traduzindo isso como a viagem do destino, considerando que talvez essa temporada se encerre justamente com Saori e os Cavaleiros de Bronze voltando à sua era, ao tempo atual, para poder encontrar com Seiya, que a gente espera que já esteja recuperado, para seguirem para o final tão sonhado da saga do Olimpo. Eu só posso dizer para vocês que destino é uma palavra muito forte dentro de Saint Seiya e significa muito pra gente pensando numa continuidade. Lembrando que é o fim de Next Dimension, mas não o fim de Cavaleiros do Zodíaco, tá bom? Provavelmente a gente só vai ter a conclusão dessa confusão toda aí de Viagem do Tempo, de 13º Cavaleiro, e a gente deve prosseguir com algum anúncio para uma continuidade a tão sonhada saga do Olimpo. Mas aí é pura especulação da minha parte. Vamos seguir então para a gente falar das imagens coloridas, finalmente, que eu sei o que vocês tanto querem. Essa é a primeira imagem que foi postada lá no primeiro anúncio da temporada final, feito pelo próprio Kurumada. E o que eu tenho para dizer para vocês antes da gente adentrar nessa análise é recapitular um pouquinho como terminou a temporada anterior. A gente descobriu que Sasha, a Athena desta era, está adormecida por conta da influência da Saori. Afinal, não podem existir duas deusas Atenas neste mundo. Então Sasha, que é a verdadeira Athena desta era, está adormecida lá na Itália, enquanto que Odisseu, ao descobrir isso, determina que Tema de Pégaso vá protegê-la, já que Pandora mandou Julieta de Papillon, junto com outros espectros, para destruir, para matar a deusa e garantir a vitória da Guerra Santa. Enquanto isso, Odisseu ainda segue ali na sua jornada para alcançar a casa de Serpentário. Vale a pena também pontuar que normalmente essas colagens de imagens traduzem ali os acontecimentos dos primeiros 3 ou 4 capítulos. E honestamente, a julgar para vocês o que a gente tem nesta imagem e na próxima, eu já vou sugerir para vocês que isso aqui é o que a gente vai ver no primeiro capítulo. Provavelmente a outra imagem do segundo capítulo no máximo. Eu não consigo ver estas imagens tão distantes. Muito pelo contrário, me parece que são imagens muito próximas, de acontecimentos muito próximos um dos outros. E eu diria que estas imagens aqui são do primeiro capítulo da temporada, o capítulo número 103, porque a gente ainda vê o que parece ser Tema próximo a Odisseu. O ponto mais chamativo dessas imagens, sem dúvida nenhuma, são os olhos de Odisseu, que parecem revelar o despertar de algo. Estes olhos lembram os olhos do Suikyo, quando ele se reconheceu como um monstro lá na subida dele das 12 casas. Porém, o 13º Cavaleiro já concluiu que ele era um monstro lá na temporada anterior. Então eu imagino que talvez esta imagem signifique o efetivo despertar de Asclepio, ou pelo menos a maneira como ele está cada vez mais tomando conta do corpo de Odisseu. Isso porque, se vocês lembram bem, nos capítulos anteriores foi dito que Odisseu reviveria quando Asclepio já tivesse tomado pelo menos 50% do corpo dele. Ou seja, se Odisseu está vivo é porque Asclepio já ultrapassou essa metade da possessão que ele está fazendo no corpo do Cavaleiro Médico. Na imagem ao lado a gente também vê que Odisseu, ou Asclepio, está empunhando a vara de Asclepio contra, provavelmente, Tema, já que a gente pode ver ali que na imagem logo ao lado, que deve ser uma colagem de uma mesma página, tem um pé de uma armadura ali azulada, prateada, que deve ser a armadura de Pégaso. E essa mão do Cavaleiro de Ouro, que está empunhando a vara de Asclepio, está completamente branca, da mesma forma que os olhos de Odisseu, a pele dele, está branca quando ele desperta esses olhos assustadores. Então talvez Asclepio, caso ele de fato esteja despertando, seja definitivo por completo, ou caso ele esteja muito próximo de despertar, como a gente viu, por exemplo, com Shun, quando ele mudava a tonalidade de cabelo ao ser possuído por Hades, o próprio Alone, a gente pode imaginar que essa possessão está transformando o corpo de Odisseu ao ponto dele ficar com a pele branca como uma serpente albina. Algo tipo Orochimaru de Naruto. Parece que esse vai ser o design de Asclepio, pelo menos possuindo Odisseu. A gente também tem que observar que a imagem anterior a essa dos olhos parece sugerir uma tremulação na vara de Asclepio. E por que isso é relevante? Porque quando Odisseu foi morto lá pelos portões de Buda de Shijima, ele acabou ressuscitando
após a vara de Asclépio se erguer sozinha e brilhar os seus olhos. E Odisseu também recebeu a informação do próprio Asclépio quando ele ainda era vivo e Asclépio tentava possuir o seu corpo, de que não adiantaria Odisseu morrer, porque Asclépio faria com que ele ressurgisse. Então pode ser que aqui essa tremulação da vara de Asclépio signifique que é de fato Asclépio despertando, promovendo algo, porque logo em seguida a gente tem esses olhos abrindo nessa imagem bem assustadora. Como eu disse para vocês, essa imagem abaixo que sugere que Tema vai ser atacado por um golpe da vara de Asclépio pode ser o mesmo golpe que Odisseu usou para fechar os portões de Shijima, como também pode ser algo diferente, talvez uma técnica de teletransporte, mas a gente vai falar disso depois que a gente ver a próxima imagem. Então pode ser que de fato Asclépio desperte e lute contra Tema, como pode ser que de alguma forma Odisseu relute para poder enviar Tema até Sasha. Afinal, ele tinha dito que Tema tinha que ir socorrer a deusa Atena desta era para protegê-la de Hades. A imagem do outro lado sugere o que pode ser o despertar do sétimo sentido, talvez do Cavaleiro de Pégaso. Afinal, se ele de fato for atacado por Odisseu, se ele for de fato atacado por Asclépio, provavelmente ele vai ter que reagir, ou talvez ele só esteja sendo teletransportado, como eu disse, mas tem ali uma imagem que sugere uma espécie de universo, e dentro de Saint Seiya é comum que isso seja uma representatividade do cosmo. Vale a pena lembrar a respeito de contexto que Odisseu ainda está na casa de Libra, então ele deve passar para a casa de Escorpião, onde Écarlate está adormecido. Écarlate foi o único cavaleiro que jurou efetivamente lealdade a Odisseu, sendo grato por ter sua vida salva por ele. Mas se de fato Asclépio despertar aqui em Libra, talvez ele passe direto e nem queira saber do Escorpiano, justamente para economizar alguns capítulos. É claro que essa trama toda de Escorpião pode ser resolvida em um único capítulo, como aconteceu com Câncer. Odisseu não precisa, seja ele ou Asclépio, se delongar muito com o Cavaleiro de Escorpião, mas eu fico me questionando se Asclépio teria interesse em despertar outro Cavaleiro de Ouro, já que Odisseu está fazendo isso para testar a lealdade dos cavaleiros que servem a Atena. Então não sei se isso vai acontecer ou não, até porque Odisseu deve estar com pressa, porque ele está ali prestes a perder o controle. Principalmente porque também existe um outro porém. Existe uma distorção no tempo e espaço logo após a casa de Libra. Então a gente não sabe se isso vai tomar algum tempo de Odisseu ou não. Provavelmente não, pensando o que aconteceu quando Caim tentou enviá-lo a outra dimensão com o seu golpe. Mas de qualquer forma, pode ser algo que tome aí algumas páginas, algum desenvolvimento. Já a segunda imagem colorida que foi postada por Izo traz algumas informações um pouco diferentes, e a gente vai se atentar a alguns detalhes dela também. Na parte de cima à esquerda, nós vemos o que parece ser Odisseu, ou talvez o próprio Asclépio, já que a pele está branca, com lágrimas de sangue nos olhos. Estas lágrimas de sangue é algo característico de quando um cavaleiro está lutando contra sua vontade, quando ele lamenta por ser um traidor. Isso aconteceu tanto com Saga lá em Saint Seiya clássico, quanto também com Suikyo já aqui em Next Dimension. Porém, eu diria para vocês que caso Asclépio esteja de fato despertando por ter essa mudança do tom de pele, talvez Odisseu tente relutar no controle do cavaleiro amaldiçoado e isso provoque esse choro de sangue. Afinal, ele não quer ser um traidor, mas provavelmente ele deve encontrar algumas dificuldades. Tema está vislumbrando aquilo, o que demonstra que de fato ele ainda está junto de Odisseu. E na imagem, logo em seguida, no quadro logo abaixo, a gente pode ver longos olhos verdes atrás do Cavaleiro de Ouro de Serpentário. Então deve ser realmente o momento de Asclépio despertando, assumindo o controle ali do corpo do Cavaleiro. Então, se ao mesmo tempo eu tinha falado para vocês que poderia ser uma batalha entre Ofiuco e Pégaso, talvez aquele golpe da vara de Asclépio de fato seja, na verdade, um teletransporte. Isso ainda não ocorreu na história clássica, então eu não posso afirmar para vocês que Odisseu tenha essa habilidade, porém faria sentido, já que na imagem abaixo nós vemos o que parece ser Tema lá na Itália, em um campo bastante verde, próximo à casa onde
a Sasha está adormecida, que é inclusive a imagem da outra ponta. A gente vê ali o telhadinho no vilarejo que está sendo cercado por espectros ou aqueles soldados esqueletos. O mais provável é que Odisseu tente se opor a despertar de Asclépio e talvez nos momentos finais ali antes de perder o controle total, ele envie Tema de alguma forma lá para a Itália para proteger a deusa Atena, algo nesse sentido, porque é o que sugere essa segunda imagem ao invés de uma batalha. E a gente vê também a imagem principal ali do centro, que é Julieta de Papillon, o espectro que foi enviado por Pandora para assassinar a deusa Atena na forma de Sasha. Então a gente deve ter de fato essa conclusão toda, tanto de Asclépio, Odisseu chegando à 13ª casa zodiacal, encontrando com Saori, enfrentando os Cavaleiros de Bronze, talvez ali Ikki já descendo com a espada de Crisos, a gente não sabe. A gente imagina que Gestalt tem que ser útil em algum momento, porque a flecha da deusa foi encontrada nas ruínas da Casa de Serpentário no presente, então ele tem que acordar de alguma forma para enfrentar Odisseu, talvez. Enfim, mas pelo menos essa trama toda de Hades deve ser resolvida. Eu não diria para vocês que eu espero a luta da Guerra Santa anterior acontecendo, o mais provável é que haja de fato a proteção de Sasha, ela despertando ao final, e os acontecimentos da Guerra Santa devam ficar em off-screen só para dizer pra gente que de fato a Guerra Santa ocorreu normalmente. Porque no final das contas a gente sabe que os Cavaleiros de Ouro vão todos morrer, menos Xion e Doko. É um pouco triste considerando que a gente passou 16 anos desenvolvendo esse passado para no final nem saber como a guerra vai acabar, mas honestamente não é o que a gente queria ver, né? A gente nunca se importou com essa guerra santa do passado, a gente queria mesmo era ver a saga do Olimpo, e eu mesmo particularmente me interessei mais por Next Dimension a partir da introdução do 13º Cavaleiro. Enfim, meus queridos, essas são as novidades, as especulações, as análises das imagens que saíram no blog de Kurumada. Eu tô muito ansioso para saber o que tudo isso significa. Eu quero saber a opinião de vocês. Me conte aí nos comentários e também pode fazer suas sugestões. Vocês estão empolgados? Serão 16 capítulos e o último promete algo do destino. Vocês acham que vem aí anime de Next Dimension ou um anúncio de uma continuação? Eu tô esperando os dois, a minha expectativa tá lá em cima, eu só espero que essa batalha final seja muito boa para compensar aí 16 anos de Next Dimension, para encerrar com chave de ouro, como promete Izo. Meus queridos, muito obrigado por tudo, deixem seus comentários e hasta luego, como diria Izo.